Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Como aviso de hoje, eu tenho que lembrar, semana que vem nós temos bazar, então quem puder nos ajudar, nós estaremos montando bazar na sexta à tarde e no sábado à tarde também precisamos de trabalhadores. Nossa evangelização já está de férias, então no momento oportuno nós avisaremos da volta. Outra coisa que eu queria pedir é que as pessoas, ao entrarem no salão, o favor de manter seus celulares desligados, né? Aqui é um momento para você estar concentrado em oração, para você já está recebendo seus benefícios. Então, se houver necessidade de utilização do celular, a gente pede que a pessoa dê uma saidinha, utilize lá fora e depois volte. Então, vamos nesse momento pedir ao Senhor, depois desse momento lindo que tivemos já aqui de música, que eu quase que já considerava a oração feita, mas ainda agradecer, Senhor, por essa casa, pelo preparo que a espiritualidade fez para nos receber, pela harmonização musical que tivemos, que terminou com o Pai Nosso lindíssimo. E isso tudo penetra em nossos corações, nos faz harmonizar a nossa alma, nos faz relaxar e com isso a gente se torna mais receptivo aos fluidos benéficos da casa. Então agradecemos, Senhor, por todo esse preparo para nos receber e pedimos, Senhor, que oriente o nosso palestrante, que as palavras dele possam tocar o nosso coração e que o Senhor nos mantenha sempre firmes no trabalho pelo Espiritismo. Esteja conosco, Senhor, e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Nosso palestrante de hoje é o Cléber Augusto, trabalhador do Amor e Caridade e de outras casas com a palestra, né? E o tema dele é a construção de paz para o mundo regenerado. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui presentes, refletindo em torno do Evangelho de Jesus, dessas verdades eternas que Ele nos trouxe a respeito das leis divinas. E hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno do tema Construção da Paz para o Mundo Regenerado. No momento em que estamos vivendo na Terra, estamos muito reflexivos em torno de tudo que vem nos acontecendo, seja no aspecto físico, seja no aspecto moral, seja no aspecto espiritual. É um momento extremamente importante, esse que todos nós estamos aqui reencarnados, estamos vivenciando, né? Que é um momento de experiência única para todos nós, porque fomos convidados, a todos nós que aqui estamos, a fazermos esse processo de regeneração de nós mesmos. E esse tema, como a paz, é algo que realmente nos traz uma reflexão profunda, porque fala de nós mesmos. E fomos buscar justamente esse tema lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde temos a passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 5, onde ele nos fala: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E quando nós ouvimos
a questão da paz ser tratada pelo Cristo como uma das bem-aventuranças, lembramos desses ensinos de forma profunda, porque todos nós que aqui estamos nesse processo de regeneração de nós mesmos, estamos buscando esse conhecimento e temos a consciência desperta há mais de 2000 anos, quando Jesus aqui esteve nos trazendo as verdades das leis divinas, porque Ele veio nos ensinar as leis divinas, Ele veio nos passar aquilo que Ele, já como Espírito puro, conseguiu assimilar de conhecimento sobre as leis divinas. E isso fez com que nós fôssemos convidados para aqui estarmos justamente com o intuito de nós também estarmos aprendendo a respeito dessas leis divinas. E os benfeitores espirituais perguntam para todos nós que aqui estamos, o que nós estamos fazendo de todas essas verdades que aqui estamos vivenciando. Realmente estamos vivenciando ou apenas buscando o conhecimento delas sem colocá-las em práticas? E Allan Kardec, muito sabiamente, perguntou para os espíritos onde estão escritas as leis divinas. E os espíritos reveladores da doutrina nos trouxe a seguinte informação: as leis divinas estão inscritas na consciência. Então, no momento em que nós conseguimos conquistar a nossa individualidade pela prática do livre-arbítrio e também da inteligência que todos nós possuímos, fomos convidados a começar essa jornada de redenção de nós mesmos. E sabedores que somos hoje, com a consciência desperta, que essas leis estão escritas em nós, sabemos verdadeiramente que realmente Jesus tinha toda razão em estar nos convidando categoricamente para fazermos este processo regenerativo. E fomos buscar também mais informações a respeito das leis divinas e sobre a questão da paz, lá no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, da Lei de Justiça, Amor e Caridade, na questão 86, e também no capítulo 12 da Perfeição Moral, questões 918 e 919. Foi onde nós nos baseamos para fazer a nossa fala da noite. E pensando nisso, fomos buscar algumas informações que são muito importantes para nós compreendermos a paz. Qual o verdadeiro significado da paz? E fomos buscar essas informações e encontramos a seguinte definição: a paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitação. É derivada do latim passem, absentia perne, pode referir-se à ausência de violência ou guerra. E fomos buscar também a questão da regeneração. O que significa regeneração? Já que falamos dela ligados ao tema paz. A ação ou efeito de regenerar, ou regenerar-se, reforma no sentido de melhorar, renovação moral e espiritual. Então, como nós estamos vendo, nós estamos totalmente imersos nesse amor de Deus que nos propiciou aqui estarmos pela sua infinita bondade, misericórdia e pelo seu amor, porque estamos imersos nesse amor e com certeza buscando essa questão da ausência de perturbações e agitações em nós,
fazer calar em nós a nossa mente, os nossos conflitos, porque se a paz é a ausência de conflitos, o que mais nós temos como espíritos imperfeitos que somos são conflitos. Conflitos das mais variadas ordens. E o Espírito Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos coloca isso, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua busca em domar as suas más inclinações. E é isso que nós estamos vivendo hoje, nesse momento com a consciência desperta. Estamos buscando resolver nossos conflitos com as informações que Jesus nos trouxe e com as informações que a doutrina espírita nos traz até hoje. Pois sabemos que no momento em que nós conseguirmos resolvermos os nossos conflitos interiores, automaticamente nós nos tornamos promotores da paz. E é esse convite essencial que nós recebemos pelo Cristo, para que aqui nós pudéssemos então estarmos reparando em nós, fazendo uma mudança de postura, mudança de paradigmas, de tudo aquilo que nós, ao longo da nossa existência, pelas várias reencarnações que tivemos e nessa atual também, pudéssemos então estar resolvendo todos esses conflitos que trazemos, que são heranças do que nós já vivenciamos, né? Porque o erro, quando cometemos, nós achamos que é algo irreparável, e muito pelo contrário, o erro para nós, espíritos ainda em construção, destinados à perfeição, é pedagógico, porque nós só aprendemos quando nós erramos. Essa é a nossa condição ainda. Então não podemos nos sentirmos seres perfeitos ainda, porém somos destinados à perfeição, somos perfectíveis, né? Então fomos criados por Deus, simples e ignorantes, passamos por todo um processo evolutivo como princípios inteligentes até conseguirmos construir a nossa individualidade e nos tornamos espíritos com E maiúsculo, né? E a partir de então começamos pela nossa inteligência e pelo livre-arbítrio essa nossa caminhada rumo à nossa felicidade plena, que é justamente a perfeição, a que todos nós estamos destinados, não somente agora, mas para todo sempre, porque o que Deus nos deu, a vida eterna, e como eternos que somos, sabedores dessa eternidade, nós temos sim, com a nossa consciência desperta, a necessidade de estarmos nos reeducando, para que possamos ter desde já momentos felizes, porque no momento que estamos vivendo, nós apenas estamos, nós ainda não somos. Estamos pacientes, estamos tolerantes, estamos amorosos, mas basta nos acontecer algo, a nossa paciência vai para o espaço, a nossa tolerância mais ainda, a amorosidade se transforma muitas vezes em algo que nós mesmos não nos reconhecemos com as nossas atitudes e nos assustamos conosco mesmo. E muitos de nós, que ainda não têm a consciência desperta, busca fugir desses conflitos interiores que trazemos em nós, né? Porque somos todos nós, somos uma coletividade. E essa fuga muitas vezes reverbera aonde? Justamente no outro, porque nós usamos o tal do efeito espelho que a psicologia tão bem nos explica e acabamos refletindo no outro aquilo que nós não queremos admitir em nós. Condenamos no outro aquilo que nós não queremos admitir que nós somos e acabamos então complicando mais esses conflitos ao invés de buscar vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo
para conseguirmos reconhecer que nós precisamos sim nos ajudarmos, precisamos sim de ajuda. E não é vergonhoso reconhecer que nós precisamos de ajuda, porque somos ainda seres imperfeitos, porque a imperfeição é um estado. Como todo estado, daqui a pouco nós deixaremos de sermos imperfeitos. Isso depende única e exclusivamente de nós. E isso é tão interessante que há um tempo atrás, há mais de 25 anos mais ou menos, o Divaldo Pereira Franco lançou a campanha Você e a Paz, preocupado justamente com o momento que o planeta já vivia há 25 anos. E hoje nós estamos no auge dessa ebulição de conflitos, de sentimentos, de pensamentos, de sabermos para onde irmos, onde buscarmos algo que possa realmente nos esclarecer, nos consolar. E ele lançou o movimento Você e a Paz. E nós vimos, pelas pesquisas que fizemos, que o Divaldo Pereira Franco, nesses 25 anos, ele já percorreu 60 cidades pelo mundo, inclusive o Brasil, e 14 países levando esse movimento. É um movimento ecumênico que reúne pessoas das mais variadas religiões, pensamentos, né? E sabemos que tudo isso é um esforço que o Divaldo, que é um médium em potencial, com uma mediunidade muito avançada, e nos traz esses conhecimentos que a espiritualidade superior nos envia, preocupado com essa questão desses conflitos que nós não conseguimos resolver, e com as orientações que a Joana de Ângeles, sua benfeitora, veio nos trazer através da psicologia transpessoal. Ele se preocupou, passou então a agir, porque é um tema que realmente nós paramos para refletir. Quando a gente fala assim, mundo de regeneração, nós achamos que é um mundo que ainda está distante de nós, mas a nós, essa questão da evolução espiritual dos mundos, mas a nossa regeneração enquanto espíritos imortais começou no momento em que recebemos o convite do Cristo para aqui reencarnarmos e prosseguirmos a nossa jornada evolutiva. Essa regeneração não é de hoje, e só vamos conseguir realmente fazer com que o nosso planeta, a nossa coletividade possa crescer e evoluir no momento em que nós reconhecermos a necessidade que temos justamente de fazermos parte deste mundo de regeneração, nos regenerando, nos reeducando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, porque muitas vezes achamos que pelo fato de estarmos reencarnados, tudo aquilo que nós pensamos não está sendo registrado. Está sendo registrado por nós, na nossa consciência, está sendo registrado pelo universo como um todo, porque nós fazemos parte de um todo, nós não somos seres isolados. E tudo que está em nós, e somos pura energia, e no momento em que vibramos, através de um pensamento, nós movimentamos a energia no universo. E quando nós desencarnarmos, logicamente, todo esse nosso estado conflituoso estará registrado no nosso corpo perispiritual. E seremos lá reconhecidos justamente pelos nossos conflitos, porque vão ficar evidentes em nós tudo aquilo que nós carregamos nessas várias reencarnações que aqui tivemos. Isso faz com que nós possamos refletir um pouco mais, de forma muito mais profunda. E também preocupado com essa questão da paz, o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira aprovou a campanha permanente, justamente Construamos a Paz, Promovendo o Bem, em 10 de novembro de 2002.
E de lá para cá ela vem intensificando essa campanha permanente e convidando a todos nós espíritas a estarmos realmente integrando essa grande campanha, porque é justamente isso, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos coloca que o verdadeiro homem de bem, a que todos nós queremos ser reconhecidos como tal, é o que cumpre o quê? A lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. A lei de amor ensinada por Jesus deve ser o norte que guia todos nós, mas para conseguirmos justamente construirmos essa paz em nós e por nós, fomos buscar uma reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel, justamente nesse opúsculo. Na verdade, a FEB lançou um livreto, Construamos a Paz Promovendo o Bem, e ali tem um resumo das passagens do Evangelho, tem as perguntas do Livro dos Espíritos ligados ao tema a que nós já nos referimos, e nesta mensagem que se encontra no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos coloca o seguinte, lá no capítulo 105 deste livro, uma passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele começa a sua reflexão em torno dessa passagem do Evangelho de João, nos colocando que é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento, que a serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, o que nós não estamos presenciando atualmente no planeta, porque existem várias guerras entre as nações, seja no continente africano, seja entre a Rússia e a Ucrânia, seja entre Israel e a Palestina, e outras tantas guerras civis esparramadas nesses confins do nosso planeta. E além de falarmos também das nossas guerras cotidianas, né, nos nossos países, em que a violência cada vez mais aumenta contra a mulher, contra a criança, uns para com os outros, não respeitando a lei maior que a lei de amor ensinada pelo Cristo. E um país que muitas vezes, como o nosso, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente presencia barbáries, mas não podemos esquecer que existe um consolo, porque o Brasil realmente é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque para cá, como nos diz Haroldo Dutra, em uma das suas falas, numa conversa informal no encontro espírita, ele nos explica de forma simples e objetiva a respeito do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, quando nos coloca que para cá foram trazidos, todos nós, espíritos que aqui nos encontramos, tudo aquilo que havia do velho continente que estava em decadência. Então foi aberto para o Brasil a oportunidade de ser um hospital de regeneração de espíritos extremamente endividados nas suas reencarnações. E cá encontramos todos nós nesse grande hospital, nessa grande escola chamada Brasil, a pátria do cruzeiro da nossa redenção. E para cá nós estamos construindo passo a passo essa nossa regeneração e confirmando que
o Brasil realmente é esse grande hospital, porque, como ele colocou, por aqui já passaram espíritos que conseguiram se redimir e conseguiram se tornar espíritos trabalhadores do bem na parte espiritual, né? Um exemplo desse espírito que nós falamos, né? Padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, o próprio Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e tantos outros que aqui vieram nos trazer os seus exemplos de vivência dessa regeneração. E ele continua nos falando que a dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. Ele vem elencar o que nós entendemos como paz no nosso mundo material. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração do inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual do coração. Há muitos ímpios, caluniadores, prossegue ele, criminosos, indiferentes, que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. E ele nos convida, busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Emmanuel. Então precisamos justamente nos conscientizarmos disso, da necessidade que temos de buscarmos estarmos efetivamente colocando em prática os ensinos de Jesus. Somos espíritas e redundantemente nos colocamos como cristãos, porém como andam as nossas vivências desses ensinos trazidos pelo Cristo e hoje nos traz o Espírito Verdade com a pleiade de Espíritos reveladores da doutrina, nos esclarecendo mais ainda esses ensinos do Cristo a respeito das leis divinas. Como nós estamos vivenciando isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Estamos fazendo nosso dever de casa? Estamos realmente nos empenhando? Ou estamos cada vez mais nos acomodando, como houve um certo comodismo com a pandemia, que veio justamente para nos despertar? Porém, muito pelo contrário, qual foi a nossa atitude mediante isso? Ao invés de nós nos voltarmos de forma muito mais segura e corajosa para nós mesmos, revendo todos esses nossos conceitos equivocados, não, nos acomodamos dentro dos nossos lares. Muitos espíritas não voltaram para os centros espíritas, né? Nós tivemos a informação agora no último Conselho Federativo Nacional que 75% dos trabalhadores da seara espírita não retornaram às casas espíritas para trabalharem, continuarem a sua jornada. Preferiram ficar nas suas casas. E isso é muito preocupante. São espíritos muitas vezes com conhecimento espírita,
mas cada um com as suas escolhas, né? Sabemos disso e respeitamos, porém fica difícil compreender quem já teve acesso a esse conhecimento espírita estar condizente com o comodismo, né? Precisamos sim nos renovarmos. E para falarmos da regeneração, Emmanuel, lá no livro Rumo Certo, nos coloca: reflete na importância da tua própria mentalidade e recorda onde estejas que a paz do teu ambiente começa invariavelmente em ti. Então não adianta nós queremos buscar a paz no outro, destinarmos ao outro a responsabilidade de nos fazermos felizes. Não, a felicidade é única e exclusivamente nós é que vamos construirmos passo a passo, por meio da construção dessa paz, dessa harmonização de nós mesmos, resolvendo os nossos conflitos, nossos traumas, tudo aquilo que nos faz sofrer, porque Deus é amor, nos ama com imenso amor e Ele nos criou para a felicidade. Se há sofrimento em nós, em nosso mundo, fruto das nossas escolhas, porque Deus criou o amor, a paz, o bem. Nós criamos muitas vezes os conflitos, as decepções, as mágoas, os rancores, e muitas vezes alimentamos isso cotidianamente. E precisamos rever tudo isso. É hora do despertamento. Não há mais tempo a perder. Como diz lá na passagem, num dos últimos capítulos do livro A Gênese, os tempos são chegados, e os tempos já estão chegados, né? Nós é que muitas vezes estamos atrasados, estamos muito atrasados nesse processo de regeneração de nós mesmos, e o planeta está automaticamente passando por esse processo de ascensão espiritual. Se nós continuarmos acomodados e não fizermos a nossa regeneração, esse trabalho de reeducação de nós mesmos, o que os espíritos benfeitores nos revelam? Muitos vamos desencarnar, não estaremos mais adequados ao campo vibratório que o planeta está assumindo, no sentido de evolução espiritual dos mundos. Nós não, por nossa própria escolha, vamos nos excluir e vamos ser convidados a estarmos habitando os planetas da categoria no qual nós nos colocamos. E isso é algo que realmente nos traz a necessidade de nos empenharmos. Jesus já nos falava: conhecereis a verdade vos libertará. Mas para a verdade nos libertar, nós precisamos buscar conhecer, entender, compreender, assimilar, vivenciar essa verdade. Não apenas conhecer, ouvirmos na casa espírita apenas uma vez na semana, cumprindo com o nosso compromisso como espírita cristão que somos, né? E trazemos muitas vezes isso como heranças das várias existências nas igrejas cristãs, né, que tem essa cultura de apenas uma vez na semana ir à sua igreja. E nós espíritas estamos repetindo tudo aquilo que nós já vivenciamos antes e estamos patinando ainda na compreensão da verdade. Então é urgente que nós possamos compreender as verdades. E para nosso encerramento, nós trouxemos aqui, e a Ivane nos pediu que nós fizéssemos a prece de encerramento, um dos grandes nomes construtores da paz no nosso planeta, chamado Francisco de Assis, que tem um livro do José Raul Teixeira, As Cartas Magnas da Paz, autor espiritual Camilo, pela psicografia de José Raul Teixeira,
ele nos fala justamente sobre os ensinos, e ele faz uma reflexão profunda sobre os ensinos de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi uma dessas almas abnegadas que, buscando a sua própria regeneração, se propôs a vir como um espírito missionário aqui, nos ensinar aquilo que Jesus já havia nos colocado. Só que nós somos muito ainda renitentes e incompreensivos com a compreensão das leis divinas. Então o Mestre continuou nos enviando os seus emissários para que realmente nos pudesse trazer esse despertamento. E na época em que ele viveu, ele foi o grande construtor da paz em todos os lugares que ele passou ali na Itália, né? E fundou a Ordem dos Franciscanos. E tudo isso é um ensinamento muito profundo. E nessa prece de encerramento, já agradecendo o convite, que a nossa reflexão possa realmente falar fundo para todos nós, porque primeiramente nos serve, porque somos nós que fomos convidados a fazer essa reflexão em nós primeiramente, para conseguirmos trazer como reflexão a todos nós nesta noite. E para a nossa prece de encerramento, então, vamos fazer justamente a oração de Francisco de Assis, onde ele nos coloca: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muita paz a todos.